O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 2 recursos que tratam da constitucionalidade da tributação diferenciada para bancos. Em um dos recursos, um banco questiona a validade de uma norma, que aumentou de 3% para 4% a alíquota da COFINS a ser paga pelas instituições financeiras. O relator, ministro Dias Toffoli, defendeu a alíquota diferenciada. A imposição de alíquotas diferenciadas deve ser sopesado não apenas com a função fiscal da exação, mas também com suas finalidades extrafiscais constitucionalmente amparadas. Nesse sentido, é possível que o legislador deixe de exigir essa maior colaboração, visando ponderadamente a outros preceitos constitucionais, como, por exemplo, equalizar as desigualdades sociais. O outro recurso discute se é constitucional a incidência de 2,5% sobre a contribuição previdenciária de 20% incidente sobre a folha de salários de bancos. Para o relator, ministro Ricardo Lewandowski, a cobrança é válida. Em face do princípio da solidariedade, basicamente, da capacidade contributiva, da equidade, antes mesmo do advento da Emenda Constitucional 20 de 1998, que introduziu o parágrafo 9º no artigo 195 no texto constitucional, já existia a possibilidade de o Estado exigir aportes diferenciados para a Seguridade Social, levando em consideração a maior ou menor capacidade de participação dos contribuintes na manutenção do sistema. Até o momento, cada processo conta com 9 votos favoráveis às cobranças diferenciadas para os bancos. Entendo também que não houve ferimento ao princípio da isonomia tributária, capacidade contributiva dentro dos seus critérios de proporcionalidade e progressividade e, como salientou também o ministro Lewandowski, nenhuma arbitrariedade na escolha que foi feita pelo legislador. Dessa forma, sigo os relatores negando provimento a ambos os recursos. Juntarei uma declaração de voto que tenho deduzida por escritos, todos os argumentos que aqui estão contidos estão nos votos que acabaram de ser proferidos, o ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanham, portanto, integralmente ambos os relatores. Penso que tanto a questão do faturamento quanto a questão específica relativa à quantidade de mão de obra legitimam esse tratamento diferenciado, evidentemente dentro de limites de razoabilidade. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Pelo menos em um dos 2 processos que estão na bancada em apreciação, nós temos essa matéria suscitada. Refiro-me ao recurso extraordinário 653-089. Vou me permitir, presidente, pedir vista dos 2 processos. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar conosco sobre a sessão no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, 4 julgamentos iniciados, só um concluído ontem, né? Exatamente. Esses 2 julgamentos foram chamados para serem julgados em conjuntos, embora com relatores diferentes, e um terceiro foi suspenso também para aguardar o voto-vista do ministro Marco Aurélio. Mas todos eles giravam em torno de um mesmo tema: a tributação diferenciada para instituições financeiras. Em 2 recursos extraordinários, um da relatoria do ministro Dias Toffoli e outro do ministro Ricardo Lewandowski, a grande discussão era uma tributação, uma alíquota maior para a COFINS e uma contribuição adicional sobre a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento de bancos e que alegava ser inconstitucional. Nos 2 recursos extraordinários, a alegação era a mesma. Essa tributação diferenciada violaria o princípio da isonomia previsto na Constituição e violaria também o princípio da capacidade contributiva, que é aquele princípio de que quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, no jargão popular. No recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli, ele afastou o argumento de que as instituições financeiras, no caso o Banco Mercantil, que era o recorrente, não deveria pagar a alíquota de 4% ao invés de 3%, como definido pela lei em 2003, porque ele entendeu que haveria, sim, uma coincidência com o princípio da capacidade contributiva, não havendo qualquer tipo de inconstitucionalidade. E um dos argumentos apontados pelo relator, ministro Dias Toffoli, era de que, como os bancos possuem um vultoso faturamento, é proporcional que eles paguem mais tributos. Então, isso vem ao encontro do que determina a Constituição, não havendo violação de qualquer princípio constitucional.
O julgamento, embora já se tenha uma maioria formada de votos colhidos, foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. E o mesmo aconteceu no outro recurso extraordinário, em que o ministro Ricardo Lewandowski, que era o relator, na verdade é o relator, e votou também pela negativa de provimento, em que se discutia a alíquota de 2,5% adicional à contribuição previdenciária, que deve ser recolhida pelos bancos, e aqui também um outro banco era o recorrente, sobre a contribuição previdenciária incidente na folha de pagamento, e o ministro Ricardo Lewandowski, dentre vários fundamentos, ele disse: esse tema já foi analisado no Supremo Tribunal Federal no ano passado, em março, no julgamento de um recurso extraordinário. Nós já temos um precedente sobre a constitucionalidade dessa contribuição adicional e, portanto, negava o recurso. Mas também houve um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. E um terceiro e último recurso extraordinário que foi suspenso também, falava de modificações de alíquota e base de cálculo do PIS, e que também deve retornar ao plenário quando esses dois recursos extraordinários vierem com o voto de vista do ministro Marco Aurélio. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até.